Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que toca a vida de muitas pessoas, a timidez. Você já se sentiu nervoso quando você conheceu pessoas novas, ter que conversar com novas pessoas ali que você acabou de conhecer, ou então ter que falar em público? Já ficou nervoso? Bom, saiba que isso é normal. O problema é que muitas das vezes a timidez, ela pode nos impedir de alcançar melhores resultados na nossa vida, de buscar melhores oportunidades. Antes de eu falar aqui, nesse vídeo eu vou falar sobre 7 dicas de como que você pode fazer para que gradualmente você vai trabalhando essa timidez para que você não perca grandes oportunidades na sua vida. Mas antes disso, eu queria trazer aqui um pouco da diferença de uma pessoa que ela é introspectiva e de uma pessoa que é tímida, porque existe diferença. O introspectivo, ele simplesmente quer ficar na dele. Muitas das vezes ele não tem problema com socialização ou com timidez, ele simplesmente foca no mundo interno. O introspectivo, se ele tem 1, 2 amigos, para ele estar excelente. O foco dele está no mundo interior. Ele não tem problemas, muitas das vezes, com socialização. Ele simplesmente gosta de ficar na dele, gosta da solitude, gosta da introspecção. Existem pessoas naturalmente assim, mas que não necessariamente têm problemas com timidez. Essa pessoa introspectiva, ela tem que resolver algum problema, ela tem que conversar com uma pessoa nova, ela tem que fazer uma entrevista, ela tem que falar em público. Muitas das vezes, talvez ela pode não ter problema com isso, porque ela é naturalmente introspectiva. Mas quando é exigido que ela converse com novas pessoas, que ela se apresente, ela pode fazer sem nenhum problema. Agora o tímido não. O tímido muitas das vezes, ele quer se socializar, ele quer conhecer pessoas novas, ele quer fazer amigos, ele quer se desenvolver mais em comunidade, mas ele tem essa timidez. Ele pode ter um problema muito grande com a autoestima dele, né? O tímido, ele sofre com isso. O introspectivo não. Introspectivo, não existe sofrimento nessa pessoa, ele simplesmente gosta de ficar na dele e tá tudo bem. O tímido não, o tímido tem sofrimento aqui, porque ele quer se socializar, ele quer conversar mais, ele quer ser mais participativo na comunidade, mas ele não consegue, aí por vários motivos, tá? Então, nesse vídeo de hoje eu vou abordar aqui sobre 7 dicas que você pode ter em mente, que pode te auxiliar aí neste processo de socialização, para que aos poucos você vá perdendo aí essa timidez que pode sim te atrapalhar muito no seu crescimento pessoal, profissional, te impedir de alcançar novas e melhores oportunidades na sua vida. Combinado? Número 1, é importante que você entenda a timidez. Entenda que a timidez, ela representa uma resposta emocional comum. Muitas pessoas têm, claro que em níveis e graus diferentes, mas entenda que a timidez, ela representa uma resposta do seu cérebro que ela é comum. Por quê? Embutido na timidez está o medo da minha exposição. Eu tenho medo de me expor porque eu tenho medo da rejeição. O nosso cérebro, ele não lida muito bem com a rejeição social. Inclusive, isso já foi mostrado em estudos, que a rejeição social, ela ativa áreas no nosso cérebro muito relacionadas também, tem os mesmos circuitos neurais relacionados à dor física. O nosso cérebro não entende, ele não se adapta, ele não suporta a rejeição social. Porque se a gente for lembrar lá atrás, quando éramos coletores e caçadores, estar recluso, ser excluído de um grupo, representava o quê? Um perigo. Imagina você lá atrás sendo excluído de um grupo, vinha um leão, te comia, pronto, você estava sozinho, desprotegido. Então o nosso cérebro, ele não lida muito bem com esse afastamento social ou essa rejeição social. Então, para o seu cérebro ativar circuitos relacionados a te dar resposta fisiológica relacionada a medo, isso é comum. Isso é comum. Então, entenda que a timidez, ela é uma resposta emocional e que ela é muito comum. Claro que vai depender aí de cada um em níveis e graus diferentes, mas entenda a priori que você não está só. Isso é uma resposta de defesa, né, do seu cérebro, que é um medo da exposição, que está embutido um medo de ser rejeitado, que está embutido um perigo. Então, entenda que isto, fisiologicamente, ele é normal, tá? Número 2 aqui, gente, que pode te ajudar, na verdade uma dica aqui agora, é uma exposição gradual. Então, por exemplo, você é tímido, você não tem coragem de falar com uma plateia de 100 pessoas, mas se você começar gradualmente, fale com uma pessoa hoje desconhecida, uma manhã desconhecida. Então, quando você supera, quando você se coloca nesse desconforto,
né, e você supera esse desconforto, você vence esse desconforto, você está levando para o seu cérebro uma informação de sucesso, uma informação de progresso. Então, isso nós chamamos de motivação intrínseca, né? Então, quando você se coloca uma meta, então, por exemplo, hoje eu vou falar com o funcionário da padaria. Vou perguntar alguma coisa a ele só para puxar uma conversa. Então, você vai se colocar num desconforto, ter que puxar um assunto com uma pessoa que você não tem intimidade. E quando você faz isso e você consegue passar por esse desconforto e alcançar o seu resultado, o seu objetivo, você está fazendo com que o seu cérebro perceba um progresso. E isso vai te dar o quê? Mais motivação para que você faça mais vezes isso, porque isso vai liberar dopamina no seu cérebro para que novamente você exerça esse comportamento, porque o seu cérebro entendeu aquilo como um comportamento recompensador, porque você se colocou uma meta e você cumpriu essa meta. Hoje eu vou falar com o atendente da padaria. Hoje eu vou pedir uma informação a alguém na rua que eu não conheço. Entende? Então isso vai te trazer uma motivação intrínseca. Essa sensação de progresso faz com que o seu cérebro produza mais dopamina para que você continue exercendo aquele comportamento, porque o seu cérebro entendeu como um comportamento valioso, porque liberou dopamina. Então, quando você se coloca com interações ali graduais, aos poucos você vai superando esse desconforto. Então hoje você fala para uma pessoa desconhecida, amanhã você fala para outra. Quando você vê, depois você está falando com duas pessoas desconhecidas. Depois quando você vê, você já está numa roda de pessoas falando alguma coisa. E quando você vê, você já está palestrando em Harvard. Então é assim, comece com aos poucos. Comece com interações sociais graduais, tá? Então, se coloque no desconforto. É importante você sair da zona de conforto, se colocar no desconforto de forma gradual, que você vai conseguir, aos poucos, ativar circuitos neurais de encorajamento, de sucesso, de eu consigo, né? Eu consigo lidar muito bem com essas interações. Então, você vai fortalecer esses circuitos neurais relacionados à interação social, tá bom? Gente, essa dica de número 3 aqui é o desenvolvimento de habilidades sociais. Inclusive, eu fiz isso daqui. Esse número 3, ele fala que é para você, que é muito interessante para você conseguir superar essa timidez, você frequentar grupos que desenvolvem habilidades sociais. Então, por exemplo, um grupo de teatro, um grupo de oratória, um grupo de pessoas que se unem para fazer alguma coisa que tem a ver com comunicação, sei lá, o que é grupo de estudos, grupo de oração, sei lá, qualquer coisa nesse sentido que remeta a grupos de pessoas que desenvolvem habilidades sociais. Inclusive foi uma coisa, habilidades pessoais e sociais também, obviamente. Inclusive isso daqui foi uma coisa que eu fiz no início da minha graduação, quando eu passei lá em 1900 em Guaraná com Rolha, quando eu passei no vestibular de Química. E no primeiro semestre, né? Aí no primeiro semestre tem ali os professores mostrando ali as disciplinas, e eu percebi que todas as disciplinas tinham seminário para apresentar, né? Então tinha trabalho para apresentar, trabalho em grupo e seminário. Aí eu peguei e falei assim, nossa, deu merda. Deu merda porque eu sou tímida, como que eu vou fazer isso? Né? E eu me sentia ali encurralada. Eu falei, meu Deus, eu sou tímida, eu não tenho coragem de abrir a boca. Como que eu vou apresentar um seminário de todas as matérias, com o professor me avaliando, com a turma toda me olhando? Eu fiquei assim, apavorada. Aí o que eu fui fazer? Eu fui fazer um curso de oratória e eu fui fazer um curso de teatro aqui na minha cidade. Então, consequentemente, desenvolver essas habilidades de comunicação dentro desse grupo de pessoas. Imagine você num teatro tendo que falar, representar um papel, todo mundo te olhando, uma plateia te olhando. Então você vai aos poucos superando essa timidez, esse medo de falar em público, né? Então eu fui fazer esses cursos aí, mas não com o objetivo, eu vou trabalhar em teatro, não, é com o objetivo de me desenvolver ali a minha comunicação e perder parte dessa timidez aí, né? E consequentemente isso me ajudou na minha formação acadêmica, porque aí eu passei a explicar os seminários, apresentar os seminários. Claro que eu ficava nervosa, isso é normal, mas assim, não me impedia de falar, de explicar, de expor ali a minha argumentação, explicar a matéria, responder, não sei o quê. Então, isso me ajudou demais. Então, quando você participa de grupos que desenvolvem esse tipo de habilidade pessoal e social, estar no meio de grupos
que desenvolve esse tipo de atividade é muito valioso para que você consiga aí aos poucos trabalhar em você também essa desenvoltura na comunicação. Então essa dica 3 aqui também, gente, ela é valiosa. Então busque na sociedade grupos de pessoas que se unem para fazer alguma coisa, sei lá, para estudar, para conversar, grupos de oratória, teatro, né? Excelente. Então eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito nesse processo aí de comunicação e aos poucos você vai aí perdendo esse medo da exposição, tá bom? Número 4, gente, pratique a autoafirmação. Vamos lembrar que a nossa mente, ela não distingue fantasia de realidade. Então, se você diz para a sua mente, eu sou um excelente comunicador, eu me conecto facilmente com os outros. Então, quando você utiliza afirmações positivas em relação a isso, para a sua mente, é isso que você é. Então, isso vai fazer com que o seu cérebro, o seu organismo produza neurotransmissores, hormônios, substâncias que vão te trazer essa energia, essa sensação de poder, de bem-estar. Não, eu sou o cara, eu sou um excelente comunicador. Isso vai produzir uma série de substâncias químicas que vão te trazer uma sensação de encorajamento, de poder, de autoconfiança, e assim você será, entende? Então, utilize bastante de autoafirmação, diga coisas positivas a seu respeito e que você vai perceber que com o passar do tempo você vai se tornar exatamente isso que você está dizendo ao seu respeito. Número 5, gente, é a respiração e o relaxamento. Então, quando você pratica técnicas de respiração pelo diafragma, né, respirações profundas pelo diafragma e técnicas de relaxamento, pode ser mindfulness também, você está dizendo para a sua mente, está tudo bem. Porque vamos lembrar que a mente, né, o sistema nervoso, ele afeta a nossa fisiologia, produzindo o quê? Uma série de hormônios, cortisol, adrenalina, noradrenalina, que nos deixam ali agitados, acelera o nosso coração, porque o nosso cérebro está entendendo aquela socialização como um perigo. Vamos lembrar que eu disse lá anteriormente, o nosso cérebro entende essa interação como um perigo, porque se eu for rejeitada, eu vou ser excluída e isso é um perigo para a minha sobrevivência. Então, automaticamente o seu cérebro vai produzir essas substâncias do estresse, né, que vai te deixar naquela agitação, naquela sensação de morte, de fuga ou luta. Então, quando você pratica técnicas de respiração e relaxamento, mindfulness, você está alterando, você está utilizando a sua fisiologia para influenciar a sua mente. Então, quando você utiliza isso, na verdade você está ativando o sistema autônomo parasimpático, que é contrário do sistema simpático, que é o que ativou o seu sistema do medo. Então, quando você faz essa respiração pelo diafragma, né? Vamos lembrar que é pelo diafragma, você está ativando o sistema nervoso parasimpático. E ele diz lá para a sua mente, para o seu sistema nervoso, está tudo bem. Então, o sistema nervoso parasimpático, ele desativa o simpático. Então, ele vai produzir substâncias que vai acalmar o seu organismo. Ele vai parar aquelas substâncias relacionadas ao elemento luta ou fuga. Então, você vai conseguir imediatamente, quando você pratica técnicas de respiração pelo diafragma e mindfulness, você consegue imediatamente trazer tranquilidade para essa interação, porque o seu cérebro vai entender através da fisiologia do seu corpo, ele vai entender que aquela interação ela não é perigosa, não vai causar danos na sua sobrevivência e está tudo bem. Então, automaticamente, o seu coração, ele vai parar com aquela palpitação, então ele vai voltar à frequência cardíaca normal, você vai conseguir respirar melhor, você vai parar até com a sudorese, enfim. Então, é uma forma que o seu corpo, que é a sua fisiologia, ela vai influenciar a sua mente, tá? Então, técnicas de respiração antes de uma interação social vai te ajudar a se acalmar. Então, por exemplo, eu tenho uma reunião agora com fulano de tal, com minha professora, com meu chefe, eu não sei como é que eu vou falar, nossa, estou muito tímido, eu tenho uma entrevista de emprego agora, eu estou muito nervoso. Na sala de espera ali, ou antes de você sair de casa, respire, faça técnicas de respiração pelo diafragma, respire 10 vezes,
Foque no momento presente, traga a sua consciência para o agora, sinta as sensações do seu corpo, faz um check-up ali pelo seu corpo, né? Sinta o seu corpo, leve a sua consciência para os seus membros. É uma forma de você focar a sua consciência no momento presente e tirar a sua consciência do futuro catastrófico que pode acontecer com essa interação. Você traz essa consciência para o momento presente, ativa o seu sistema nervoso parasimpático e quando você perceber, está tudo bem, tá? Então, utilize essa técnica de respiração e mindfulness que você vai perceber, até eu respirando aqui agora eu fiquei mais calma, gente. Então, você vai perceber que isso vai te ajudar muito aí nas suas interações, combinado? Número 6, gente, celebre as suas pequenas conquistas. Então, com relação a essa timidez, quando você celebra as suas pequenas conquistas, aí vem no caso que eu disse lá no início do vídeo também. A sua mente, né, o seu cérebro, ele entende, nossa, esse comportamento aqui é valioso, vale a pena eu liberar dopamina para você exercer esse comportamento. Então você vai se perceber cada vez mais e mais motivado a ter novas interações. Por quê? Porque você você está celebrando as pequenas conquistas. Então, como eu disse, eu me coloquei uma meta de conversar com uma pessoa diferente hoje. Nem que seja o porteiro do meu prédio, a minha vizinha, sei lá, eu pedi uma informação a alguém ali na rua. Enfim, me coloquei essa meta, cumpri essa meta, automaticamente eu vou me sentir o quê? Poderoso. Nossa, cumpri essa meta, tô comemorando ali a minha conquista. Eu sou um palestrante de Harvard, sou um palestrante internacional. Então se coloque aí, celebre essas pequenas conquistas, porque isso vai fazer com que o seu cérebro perceba que este comportamento vale a pena você executar. Então, todas as vezes que você for interagir com pessoas, o seu cérebro vai liberar dopamina, que vai te trazer essa energia, esse vigor e essa disposição para fazer isso, tá? Então, celebre as pequenas conquistas diárias todas as vezes que você superar um obstáculo relacionado à sua timidez. Número 7 aqui, gente, muito importante, não se compare com os outros. Cada um de nós temos um ritmo próprio, então não compare a sua comunicação ou a sua desenvoltura nas interações com fulano ou com Beltrano. Ah, eu só tenho, sei lá, 2 amigos, fulano tem um ciclo de amigos enorme. Nossa, fulano fala tão bem, fulano se explica tão bem, fulano dá uma palestra tão bem, eu ainda fico engasgando nas palavras. Não se compare com ninguém. Foque no seu próprio processo de desenvolvimento, de crescimento e de desenvoltura. Se parabenize a cada conquista. Faça tudo o que eu disse aqui, né, das etapas aqui. Entenda que a timidez é um processo natural. Como eu disse, algumas pessoas têm mais timidez, são mais afetadas, outras menos. Vai depender aí também da autoestima de cada um, das vivências, das crenças, das habilidades naturais de cada um, enfim, dos desejos naturais de cada um, enfim, vai depender de uma série de fatores. Então, foque em você, no seu crescimento e no seu desenvolvimento dessa habilidade de comunicação, tá? Não foque no outro, o foco é em você. Bom, então é isso, gente, o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado aqui com essas dicas aí práticas, aí pode-se dizer assim, para que você não permita que a timidez, ela impeça que você alcance ou vá buscar, né, ou busque melhores oportunidades para a sua vida, tá bom? Lembrando que a timidez, ela traz sim um certo sofrimento para a pessoa. Então, se você utilizar dessas dicas, né, praticar, eu tenho certeza que aos poucos você vai conseguir superar essa barreira e não permitir que isso mais prejudique a sua vida, prejudique as suas interações, a sua vida afetiva e permitir, né, que você não alcance aí, não alcance aí melhores oportunidades na sua vida, tá bom? Bom, então é esse o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado com essas dicas. Um beijo e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!